noite, pessoal. Vamos para a aula 6 de administrativo. Tem algumas questões para a gente tratar hoje. A gente está aí chegando na reta final do que a apostila tem. Mas durante a aula a gente vai tratando. Vamos falar aqui porque para ganhar tempo e ter uma aula produtiva. Vamos lá, aula 6 de administrativo. Quem está marcando na planilhazinha que a gente tem é essa daqui, controle administrativo. A próxima vamos ser essa aqui, servidores públicos. Já falo com vocês sobre isso aqui para esclarecer algumas dúvidas que andou tendo aí. O Jonathan andou conversando comigo. Vamos lá. Aqui no gráfico da nossa matéria, a gente já vai ter feito, com a aula de hoje, a gente vai ter feito 66% aí da matéria, fica faltando isso aqui. Por isso que eu disse que a gente está começando a entrar na reta final do que a apostila pediu, né? Direito administrativo, do que a apostila do CAIS pediu. Vamos falar hoje sobre controle administrativo. A gente começou a falar controle da administração, hoje vamos falar controles administrativos. O que seria isso? Tá? É fiscalizar e corrigir a sua própria atuação, isso a gente está falando do próprio Poder Executivo. Quando a gente está falando desse controle feito pelo próprio Poder Executivo, quem tiver dúvida, volta nas outras aulas, hein? Temos os poderes legislativo, executivo, judiciário. Quando é o próprio Executivo fazendo essa fiscalização e corrigir a sua própria atuação, a gente está falando do poder de autotutela, lembra? Autotutela, ele está se autotutelando, então ele tem um poder de fazer esse controle. Esse poder ele pode ser provocado ou pode ser de ofício. A própria administração vê que tem alguma coisa a ser corrigida, ele vai lá e corrige. Ou que tem uma ilegalidade, aí ele tem o dever, né, de ir lá e retirar do ordenamento. Mas enfim, ou pode ser por provocação de algum outro poder, de alguma parte, de um cidadão, enfim. Ele pode ser provocado a exercer esse controle ou ele mesmo pode ver e acabar exercendo esse controle. Isso a gente está falando do próprio executivo controlando os seus próprios atos, certo? Agora, esse controle, que é o que a gente vai falar hoje, a gente veio falando, a gente vai falar hoje dos outros poderes. Então, temos os sistemas de harmonia entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e do freios e contrapesos, ou seja, um vai fiscalizar o outro de uma forma harmônica, lógico, mas um vai fiscalizar o outro para que não tenha ali um superpoder, né? Então, hoje que a gente vai falar sobre isso. Aí, quando a gente vem aqui para o legislativo, nós vamos ter o legislativo fiscalizando, controlando, nesse caso de controle administrativo, o executivo, né? Mas como é que é feito esse controle? Ó, sistema de harmonias, freios e contrapesos. Nós não vai ter todo um regramento para que não seja um controle arbitrário entre eles e que a coisa possa funcionar sem gerar aqui um descontrole, né? Um descompasso, uma briga entre os poderes. Então, a fiscalização do legislativo sobre o executivo, ela pode ocorrer por critérios políticos e financeiros, certo? Vai ter as regras lá de como vai ser feito isso. No critério financeiro, nós temos o Tribunal de Contas. No caso aqui do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que está aqui ligado ao legislativo, certo? Esse fiscal de Tribunal de Contas, ele pode exercer uma função ali, ó, como botei aqui embaixo, consultiva. Então, assim, vai consultar a ele algumas coisas, vai pedir uma opinião, ele vai ajudar. Ele pode ser fiscalizadora mesmo, ir lá fiscalizar o poder, ver se as coisas estão sendo cumpridas certinho. Julgadora, aconteceu alguma coisa e está previsto que é ele quem vai julgar. Registro, pode ter que ser feito registro. Sancionatória, já fez alguma coisa errada e ele vai aplicar uma sanção corretiva e vai corrigir aquilo, ou uma ouvidoria mesmo, receber as denúncias, essas coisas do tipo, certo? Essa fiscalização aqui do TCE, ela pode ser financeira e orçamentária. Quando a gente está falando fiscalização financeira, a gente está falando da coisa que está acontecendo ali, corrente ou gasto que já foram, ele faz uma fiscalização sobre isso. Orçamentário está querendo dizer mais para o futuro, o que está previsto. Aí a gente vai dar uma olhada no orçamento, como é que está, tudo. Essas são as fiscalizações do TCE sobre ali o poder, sobre as coisas sobre os atos do poder executivo, certo? Então a gente está vendo já aqui um poder fiscalizando o outro. Então, né, essa fiscalização pode ser sobre legalidade, legitimidade, economicidade, entendeu? Se está previsto na lei, se a pessoa era realmente o legitimado aquilo, se está seguindo aqui, não está esbanjando, quando tem o mérito administrativo, se ele está dentro do mérito administrativo atendendo aqui a eficiência das coisas. Então, essa é a legalidade, legitimidade e economicidade, certo? Seguindo aqui, nós vamos ter a fiscalização, falamos do legislativo, sobre o executivo, porque o executivo é quem está ali com os atos que a gente está estudando, né, poder
direito administrativo, a gente está estudando com foco aqui no executivo. E aqui nós vamos ter o judiciário agora também fazendo essa fiscalização, certo? Quando a fiscalização recai sobre poderes externos, por que eu falei isso? Quando ela recai sobre poderes externos? Porque o judiciário também vai aplicar ato administrativo lá dentro, né? Quando se trata do próprio poder. Nós em aulas anteriores já falamos isso. Isso até para que ele tenha uma autonomia, ele tem que poder, de forma atípica, a função típica do judiciário é julgar, mas de forma atípica ele vai administrar os seus tribunais, ele vai legislar sobre como vai ser ali a carreira do juiz, essas coisas assim que for permitida a ele para que ele tenha essa autonomia. Então, de forma típica, ele também vai realizar a autotutela quando ele estiver fazendo um controle administrativo dos próprios atos. Mas quando a gente estiver falando dele controlar que tanto o legislativo quanto o executivo, estaremos falando apenas do aspecto legal. O judiciário vai controlar a legalidade, se aquele ato foi produzido de forma legal, estava previsto na lei e se seguiu todos os parâmetros da lei. Esse é o controle do judiciário sobre os atos do executivo, certo? Nós estamos aqui então vendo o controle dos demais poderes sobre o executivo. Nós vamos ter algumas ferramentas para isso aqui, ó. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, ação civil pública. A aula de hoje, basicamente, nós vamos falar sobre isso aqui. Deu essa introdução e vamos falar sobre isso aqui. Eu vou aproveitar só um minutinho aqui durante a aula para explicar a vocês algumas coisas que estão acontecendo e para que vocês também possam tirar o melhor proveito daqui da aula, tá bom? Antes disso, ó, isso aqui é uma fiscalização, cuidado com o controle, não é um controle de controlar tudo do jeito como você deve fazer, não. Vai ter coisas que tem um método administrativo e vai ser respeitado. É mais a ideia de uma fiscalizar, ele vai olhar se aqueles contratos estão tudo dentro da legalidade, se os parâmetros estão todos seguidos, certo? Vamos esclarecer algumas coisas aqui e a gente já segue. Isso para que você possa ter o melhor proveito da aula, que no final da aula depois eu mando o link, aí estava vendo umas confusões aí, confusão com as aulas que vocês têm aqui no grupo, que são de especialistas, são de professores excelentes, e o Jonathan falou comigo também. E da própria apostila que eu mando para vocês, né, da parte dessa apostila não, dos slides, para você ter um melhor aproveitamento, certo? O que acontece? Vamos lá. Sobre isso aqui, atendendo ao pedido, antes de mais nada, o Jonathan conversou comigo, estava falando sobre deixar as aulas todas disponíveis na gravação depois, que eu estava com a ideia de deixar as 3 e depois as outras para o pessoal que estava ali na contribuição e tudo. Mas enfim, atendendo ao pedido do Jonathan, pensei, também está corrido tudo aqui, está ruim de administrar aos mínimos detalhes. Então, assim, todas as aulas vão ficar disponíveis, tá? Fiquem despreocupados, vocês vão conseguir acessar lá, mas não deixa isso te dar aquela falsa sensação assim, eu tenho todo o tempo do mundo, então vou deixar para depois que está disponível lá. Cara, vai por mim, se você não seguir o parâmetro na hora que tem que seguir e começar a ver, vai acumular e tu não vai fazer. Então vai ser um tiro no pé. A aula vai estar disponível para você, de verdade, para você, para o seu conforto, a melhor hora que você conseguir ir lá e assistir, caso você não consiga assistir, ou para você revisar. Mas se você ficar deixando para depois, se depois vai acontecer a prova, você não vai ter visto. Então, tenta organizar quanto isso aí. Então, elas vão estar disponíveis. Eu peço só que quem puder ir fazendo aquelas contribuições, lógico, a aula de hoje aqui faz a contribuição para o Jonathan. A aula de hoje está sendo disponibilizada aqui no canal dele, faz a contribuição com ele, que ele faz o acúmulo, se teve outro professor no dia, ele vai fazer a divisão, faz por aqui. Essa contribuição que eu vou pedir para vocês fazerem, assim, a parte, tudo lá, são para as outras aulas que vocês têm aqui no grupo com o especialista. Não deixa de assistir aqui com o especialista, é o que eu estou falando. Não dá o tiro no pé. A aula tá lá, tá disponível, mas é uma aula. As outras todas são comigo. Então, assim, para tu ver, eu tô tendo que estudar todas as matérias e passar para vocês. Se eu tô te ajudando com com o meu jeito de explicar, com o estudo junto, tem matéria lá que eu mesmo estou estudando. Em conjunto com vocês aí, faço aqui. Que eu me coloquei numa missão de tentar bater toda a apostila, todo o cronograma lá que vocês têm no CAIS, que eu também tenho, e gravar. Vai ser possível ou não, não sei. Mas eu estou falando da contribuição dessas outras matérias. Se você está indo lá assistir as outras, uma forma de complementação, porque você não conseguiu assistir por ou porque não tinha, sei lá o quê, qual foi o motivo que você foi lá, se você puder lembrar,
Aí eu tô virando um youtuberzinho, né? Então se você puder, se inscreve lá no canal, que é legal ver aquela coisa se inscrevendo. Aí daqui a um tempo, quem sabe, monetiza lá e eu consigo ganhar alguma coisa por lá também. Mas se inscreve, dá lá o seu joinha, aquela coisa toda do YouTube. E se você assistiu as outras aulas, se você puder, no final dela, achou legal, fizer aquela contribuiçãozinha lá mínima de R$ 5, eu vou te agradecer, certo? Aí tem o canal no YouTube, vocês vão poder ver lá. Lá tem todas as outras aulas, era isso que eu queria deixar claro. As aulas de administrativo que vocês estão tendo aqui, vai estar lá também. As outras aulas são aulas que eu estou gravando, complementando para vocês poderem tirar o maior proveito possível. Ah, não consegui assistir, o professor daqui é o especialista. Assiste a aula com o cara, ou com ela, ou com ele. E depois, se você precisar de uma complementação, se você achar que o jeito que eu estou passando aqui te ajuda, vai lá e acessa as demais. Mas é porque tinha gente confundindo, achando que a aula do outro professor que já... Não, isso é um projeto meu que eu estou colocando para vocês disponível lá também, tá bom? Mas o daqui é o de administrativo e não deixe de assistir os dos caras. Os caras são fera nas áreas dele, certo? No site vocês vão receber um link que vocês vão ser direcionados para o site. Para acessar as aulas daqui, clique em direito administrativo. Se quiser ver as outras por outros motivos, aí você clica, mas a daqui, direito administrativo. E deixa eu te ensinar rapidinho o que está lá. Assim, ó, você vai ver isso aqui. O que você vai ver? Todas essas aqui já estão disponíveis, as que eu fiz. Não é do grupo todo aqui. Aqui está sendo a direito administrativo. Essas outras sou eu complementando. Não tem a ver. Tem a ver porque é a mesma matéria, mas é complementando as aulas aqui dos caras e tal. Aqui, quando você entrar nela, você vai encontrar isso aqui, ó, PDF da aula, ou seja, esse slide que a gente está usando para a aula de hoje aqui e para todas as outras, você vai conseguir baixar ele num formato PDF, certo? Para você depois revisar sem precisar ficar assistindo a aula toda. Não vai estar disponível logo de cara, acabou a aula hoje, está disponível, mas já vai no dia seguinte que já vai estar disponível. Vou te explicar o porquê. Porque não basta eu baixar isso aqui. Depois que a aula vai para o ar, é que eu vou ver em que minuto do vídeo está cada assunto da matéria. Por quê? Quando você baixa esse PDF aqui, ele vai vir assim, ó, é o PDF da aula, exatamente o que você viu na aula, mas você vai ver esses aqui, ó, esses símbolos do YouTube, que eu vou colocar agora, depois que a aula entrar no ar, depois que tiver o tempo, tudo. Se deu tempo, vai estar lá disponível já agora, se não, vai estar no dia seguinte. Aí você vai lá, procura, entra, baixa, você vai olhar para toda essa apostila, tudo que a gente falou, vai lembrar, vai usar como forma de revisão. E se você teve dúvida no que está aqui, se você clicar nesse link, se você estiver vendo o PDF de forma online, né? Se você clicar nesse link, ele vai para o vídeo da aula, mas vai só para o pedaço do vídeo da aula que fala sobre aquele assunto. Então você vai clicar aqui, em meio minuto você vai ver falando sobre isso aqui. Ou em 1 minuto você vai ver eu falando sobre isso aqui. Você não vai precisar assistir a aula inteira. Você pode, em onde você encontrar isso aqui, ó, no PDF, é que você pode clicar e você vai ser direcionado para a aula, mas não para a aula toda, é só para aquele pedaço da aula que fala sobre os personagens aqui no caso da averiguação, só para os personagens, entendeu? Então é isso, por isso que às vezes ele não está disponível logo no momento que você acaba a aula, mas no dia seguinte está para poder dar tempo de eu fazer os cortes e colocar aqui e facilitar a tua vida no que você tiver. Aqui você tem o vídeo completo, do lado você vai ter questão. Vale a pena fazer as questões, porque é a questão sobre a aula e qual é o grande lance, qual é o grande ganho de fazer a questão. Você vai errar alguma coisa, às vezes, normal, porque nessa aula toda, ó, a gente já está em 13 minutos. Eu estou tentando correr, falar rápido, porque eu ainda estou introduzindo isso aqui. Mas já está em 13 minutos. Às vezes acontece dispersão. Se você ficou disperso, não prestou atenção em um assunto, pode ser que você erre aquele assunto. Quando você errar aquele assunto, é um alerta de que você não prestou atenção naquele tópico. Você vai receber um e-mail mostrando teus erros e aonde, dessa mesma forma que tem esse link aqui, que vai para o minuto da aula em que tem isso, lá no e-mail que você vai receber vai dizer assim, ó, você errou essa questão está sendo tratada a partir do 10º minuto do vídeo. Aí você entra no vídeo, assiste só aquele pedaço que você queria, então vai otimizar o teu estudo. Eu estou perdendo um tempozinho aqui da nossa aula falando isso, porque isso vai otimizar o teu estudo lá. Então, quando você fizer questão, você vai errar, você vai receber um feedback do seu erro, e no feedback do seu erro está dizendo em qual foi o minuto da aula que eu falei aquilo. Então, se você ficou disperso, é a hora de você ir lá e reassistir aquele pedacinho e pronto, acertou a matéria. De qualquer forma, tem um vídeo aqui embaixo da correção, certo? Eu acho que era isso, vamos seguir. Ah, tá, olha só, na nossa matéria, é isso aqui. Nós hoje estamos aqui, controle administrativo, nós vamos ter mais 3 aulinhas aqui previstas e encerramos a matéria de administrativo de acordo com a apostila. Essas datas aqui o Jonathan vai confirmar com vocês, ele mudando a data que eu mudo no meu cronograma,
sem problema nenhum para ajustar com a data dele, tá? Então, depois ver direitinho com ele que data vai colocar isso aqui. Essa é uma planilha. Quem tiver interesse nessa planilha, eu tenho essa planilha ó, com todas as matérias e divididas aqui por subtópicos de dentro das matérias. Aí, se você clicar no quadradinho aqui, ele fica cinza, dizendo que você já fez a matéria. Para quem quer se organizar, quem precisa, quem gosta, quem acha legal, faz contato comigo que eu envio essa planilha aqui, tá bom? E aí, conforme você marca aqui, o quadradinho vai ficando cinza, você tem o gráfico do seu desempenho. O que você já estudou está em azul e o que falta está em vermelho. Aí, só de bater o olho, você vê a matéria e vê se falta muito, falta pouco, como é que você está indo, certo? E também você pode filtrar por matéria. Matéria de administrativo, matéria disso, aí você vê as matérias, os dias de aula que a gente teve, se foi feito, se está pendente e como está a matéria. Ó, administrativo hoje nós vamos estar nessa, é aquilo que eu mostrei no início do vídeo, tá? Eu achei legal perder esse tempinho aqui, porque eu acho que isso otimiza para você. Isso aqui para algumas pessoas se organizarem e toda a instrução anterior sobre como usar o PDF, que ele tem link para o pedacinho do vídeo que tu está com dificuldade, eu acho que isso pode te ajudar. Então, foi um tempinho que não é perdido, é para te acelerar no estudo, tá? Isso aqui, quem tiver interesse, faz contato comigo, faz um pixzinho de R$5 e lá na mensagem do Pix, você bota lá PlanCais e o seu e-mail. Lógico que não é seu e-mail, @gmail, né? O seu e-mail mesmo, fulano de tal, @gmail. Você bota isso na mensagem do Pix, que eu vou ver, vou receber o Pix de 5, olho lá e vejo que PlanCais. Já sei que tu quer a planilha e já tem o teu e-mail para mandar, tá? Não fica desesperado, não precisa pegar isso aqui agora não. Quando você receber o PDF, você vai ter isso tudo lá. Vamos seguir. Agora vamos falar de cada um dos outros lá que a gente mencionou. Vamos falar de habeas corpus. Habeas corpus. Habeas corpus é um remédio, tá? Constitucional, que ele visa aqui uma liberdade de locomoção, ou seja, para a pessoa, quando você usa o habeas corpus, quando tem o perigo da pessoa ficar presa, perder a sua liberdade, certo? Então esse habeas corpus vem para corrigir ou para evitar. Tem o perigo dela perder a liberdade. É um habeas corpus para evitar que ela seja presa. Ela já perdeu a liberdade, está errado. É um habeas corpus para corrigir e bote ela em liberdade, certo? Então, é para a pessoa, e logo de cara o que a gente pode fazer? Se uma pessoa ficar presa sob liberdade de locomoção, a gente não vai falar disso para pessoa jurídica, certo? É para pessoa física, que é quem corre o risco ou pode ter sido presa. A pessoa jurídica é uma ficção ali, ela não tem como estar presa, ela não está presa, certo? Ela pode se utilizar de outros remédios constitucional, mas esse aqui, habeas corpus, é para corrigir liberdade de locomoção, só da pessoa física, tá bom? Vamos seguir aqui, ó, corrigir. Ele é o chamado habeas corpus repressivo, ou seja, nós vamos corrigir para reprimir uma prisão ilegal. E para evitar é o preventivo, para prevenir que a pessoa tá rolando ali um perigo dela ser presa por alguma coisa e não deve, você entra com o habeas corpus para tentar prevenir que ela não seja presa. Nesse preventivo, a pessoa tem uma ameaça, né, de que ela vai ser presa, ela está ali sobre um processo, como uma ameaça, e ela mostra ali que não deve ser presa, essa ameaça está sendo ilegal, ela vai receber um salvo-conduto. O que é esse salvo-conduto? Se alguém for prender ela, ela tem um documento dizendo que não posso ser preso por isso. Então não vai ser preso por aquilo. Esse aqui é o habeas corpus evitivo, para evitar, preventivo. Temos ameaça, salvo-conduto, certo? E o repressivo? O repressivo, ele vai fazer cessar. O cara já estava preso e vai ter que ser solto. Então ele vai receber um alvará de soltura, certo? Estava preso e aí vai ser posto em liberdade. Habeas corpus. Habeas corpus, perigo da liberdade de locomoção. Só uma pessoa física. Não pode ser para pessoas jurídicas, certo? Quem é a legitimidade? Quando a gente fala de legitimidade ativa, a gente está falando de quem pode impetrar esse habeas corpus. Quem pode propor esse habeas corpus? Cara, qualquer pessoa, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um dos direitos assim mais sérios que tem que ser protegido. Temos a vida, temos a liberdade. A liberdade está ali, ó, um dos mais sérios a ser protegido, mais levado a sério na Constituição. Então, qualquer pessoa pode impetrar esse habeas corpus. Não precisa ser um advogado, pode ser até a pessoa que está presa, pode ser de qualquer modo, ela pode impetrar esse habeas corpus. Então, qualquer pessoa, em seu nome ou em nome de terceiro, você está vendo para alguém e vai impetrar um habeas corpus em nome de alguém, pode impetrar um habeas corpus, tá? Então, qualquer pessoa, por causa da gravidade desse direito aqui que vai estar sendo violado, então qualquer pessoa pode impetrar esse habeas corpus, tá? Sendo essa pessoa aqui que estava presa chamada de paciente, então no habeas corpus, se você escutar o paciente do habeas corpus, paciente era aquela pessoa que estava presa, estava lá pacientemente esperando a sua liberdade, né? Paciente.
Paciente é o cara que está preso e impetrante é a pessoa que vai impetrar o habeas corpus. Pode ser ele mesmo, tá? Pode ser ele mesmo, ou pode ser uma outra pessoa, aí vai ser chamado de impetrante, e esses aqui são pessoas de legitimidade ativa, correto? Para impetrar um habeas corpus. E a legitimidade passiva, ou seja, quem é que está responsável pela ilegalidade, quem é que está coagindo, quem é coatores, falei coatores, quem é que estava coagindo aquela pessoa na prisão quando ela não deveria estar. Então é o responsável pelaquela ilegalidade, a pessoa que tem aquele poder de dar aquela ordem e que deu aquela ordem que deixou uma pessoa presa ilegalmente. Esse é o passivo, a legitimidade passiva é contra essa pessoa que vai ser impetrado o habeas corpus. Certo? Qual é o prazo? O que vocês acham de tudo que eu falei aqui agora? Que é um direito, né, fundamental dos mais sérios possível que tem que ser protegido. Então, cara, prazo? Não tem prazo. Qualquer momento a pessoa está presa lá, passou um tempo, passou 2 anos e está presa ainda. Pode. Não, se você tiver direito, né? É lógico que não é. Ah, ele estava condenado legalmente, eu quero um habeas corpus. Aí não cabe. Quando ele está ilegalmente, uma prisão ilegal. Então, a qualquer tempo da prisão ilegal, cabe a impetração de um habeas corpus, tá bom? Aí vamos falar aqui do mandado de segurança. Quando que eu posso entrar com um mandado de segurança? Para proteger um direito líquido e certo. Se você vai ter que discutir muito sobre ele, já não caberia. Agora, vamos dizer que em alguma situação é um direito, não, direito líquido e certo está aqui, está demonstrado que ele tem esse direito, entra com mandado de segurança. Estão desrespeitando? Entra com mandado de segurança, certo? Ele vai meio que por exclusão de alguns outros, tá? Ó, protegendo o direito líquido e certo. Qual é a exclusão? Habeas corpus. Por quê? O habeas corpus é liberdade de locomoção. Se for liberdade de locomoção, se for uma pessoa, você não entra com mandado de segurança. É porque se não existisse o habeas corpus, poderia caber. Mas existe o habeas corpus, então vamos entrar com um remédio mais corretinho, que é o habeas corpus. Então, sendo liberdade de locomoção, o remédio melhor é o habeas corpus, né? Ou habeas data, nós vamos falar sobre ele. Ou seja, não sendo habeas corpus e habeas data, aí sim, mandado de segurança, tá bom? Habeas data a gente já fala sobre ele. Qual o prazo? Prazo para o mandado de segurança, aí tem prazo, 120 dias, tá? A partir de quando você descobriu, tem um direito líquido sendo desrespeitado, você tem um prazo de 120 dias a partir da ciência que aquilo está sendo desrespeitado, certo? 120 dias para o mandado de segurança. Esse mandado de segurança ele também pode ser preventivo, ele também pode ser repressivo, ele pode ser individual e coletivo. Eu não vou perder muito tempo, porque a gente acabou explicando bastante ali no habeas corpus, então é a mesma situação. Preventivo é para uma ameaça, só que não é ameaça de liberdade de locomoção, é ameaça de ferir um direito líquido e certo da pessoa. Repressivo para reparar a lesão, o direito já foi danificado e você precisa reparar ele, aí é o repressivo, certo? Individual, quando é para defesa do próprio impetrante. Você está impetrando para você mesmo um mandado de segurança sobre sua situação, então é do próprio impetrante. Quem é a legitimidade para propor um mandado de segurança individual? É a pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Tem um direito sendo violado, não importa se é pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira, pode entrar lá com mandado de segurança, certo? Aqui, lembra que eu botei a pessoa jurídica. No de locomoção, habeas corpus, não cabe a pessoa jurídica, porque a gente não pode pegar e prender numa cela uma pessoa jurídica, certo? Mas aqui pode ser que seja um direito de pessoa jurídica, sim, sendo desrespeitado, e ela poderá entrar com mandado de segurança, correto? Então, defesa do próprio. Agora, no coletivo, é a defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos. Qual é a diferença aqui, ó, coletivo? Só para citar, a gente já falou, quer dizer, né, quem assistiu aula comigo de constitucional, acredito que os professores aqui também já tenham dado uma pincelada sobre isso. Coletivo, só para ter uma ideia, bem, por outro, coletivo, uma coisa mais coletiva que você não consegue individualizar uma pessoa em si e todo mundo tem direito àquilo. Aí falam-se, geralmente, o exemplo vem da direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado e tal. Como é que você vai individualizar uma pessoa e dizer que é aquela pessoa que... Não, é sobre todo um coletivo. O individual homogêneo também vai ferir muitas pessoas, mas você até consegue individualizar uma pessoa ali que está com o direito sendo ferido e que outras também vão. Aí geralmente tem um exemplo do direito consumidor. Aí tem um defeito, alguma coisa lá, você consegue. Aquela pessoa que comprou aquele consumidor ali vai ter um prejuízo. Mas todos os outros que também comprarem aquele produto com aquele defeito, ela vai ter esse prejuízo. Então é um individual homogêneo a todos. Essa seria a diferença aí do coletivo e individuais homogêneos, a grosso modo. Tá? Então assim,
ele também pode entrar com mandado de segurança coletivo para proteger direitos assim de várias outras pessoas, certo? Quem é que tem, aqui lembra que é a pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, que está com o seu próprio direito sendo ameaçado ou desrespeitado. Agora aqui, no coletivo, quem é que pode? Aí nós vamos ter que gravar, tá bom? Para impetrar aqui no coletivo, quem é a pessoa legitimada a tentar defender esse direito por mandado de segurança coletivo são esses aqui. Partido político com representação no Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe, associação legalmente constituída por no mínimo um ano. Então vamos lá. São os partidos políticos, organizações sindicais, sindicatos, entidades de classe, classista lá, e as associações. Correto? São esses aqui. O que você tem que gravar? Que os partidos políticos, só os com representação no Congresso Nacional. Não é qualquer partido político que vai poder ingressar com mandado de segurança. Mandado de segurança coletivo só para partido político que tenha representação no Congresso Nacional, ou seja, tem que ter lá seu deputado no Congresso Nacional, tem que ter uma representação no Congresso Nacional, certo? E a associação também, as legalmente constituídas por no mínimo um ano. Então, se é uma associação que não tem nenhum ano ainda, ela não vai poder, tá bom? Então, são essas aqui e gravando essas duas situações. Aqui eu quis fazer um parâmetro que a gente não falou no habeas corpus. O que é? Habeas corpus coletivo, será que eu posso? O que vocês acham? Será que eu posso impetrar um habeas corpus coletivo? Lembra que eu falei que aquilo lá está defendendo um direito, assim, um dos maiores direitos do indivíduo? Então sim, vai poder sim, certo? E recentemente teve do presidiárias femininas, mães de crianças responsáveis, mães de crianças até determinada idade, que elas tiveram o direito, por um habeas corpus coletivo, de responder, de cumprir a pena em prisão domiciliar. Então não foi feita para fulana, foi de uma forma coletiva aqui. Então todas as que se encontravam naquela situação poderiam se beneficiar daquela situação, daquela decisão de cumprir uma prisão domiciliar, correto? Então cabe sim, até pela gravidade do habeas corpus, do direito que ele está defendendo. Seguindo aqui, mandado de injunção. Já que você sabe o que é mandado de injunção, vamos gravar nesses nomes aí, depois você vai ver que não é complicado, fica tudo tranquilo. Mandado de injunção, vamos lá. O que acontece? Existe um direito, tá? Ou uma liberdade, que ela está garantida pela Constituição. Lembramos da pirâmide de Kelsen. A Constituição está no topo. A Constituição que está no topo garantiu que a pessoa tem aquele direito, aquela liberdade. Mas, às vezes, para conseguir usufruir daquele direito, daquela liberdade, precisaria que o legislador infraconstitucional, que está abaixo da Constituição, tivesse redigido, legislado uma lei sobre aquilo. E aí ele não fez. Então, olha só, olha a situação que a gente tem. Ainda não existe uma lei protegendo tal direito enquanto se é ameaçado por falha legislativa. O que acontece? A Constituição, que está no topo, garantiu o direito para o cara. E a legislação que está abaixo da Constituição ainda não legislou sobre. Então ele tem uma ameaça a esse direito. Se a gente não tivesse um remédio para resolver isso, era só o legislativo não criar lei nunca que ele desrespeitava a Constituição e está tudo certo. Então isso não pode acontecer. A Constituição está no topo, a Constituição garantiu, não é porque não tem uma lei que aquele direito não vai ser garantido. A lei tem que existir para regulamentar, mas não tem a lei não, então vai ter o tal do mandado de injunção. Entendeu? Conseguiu entender aonde vem o mandado de injunção? É isso. A Constituição, que está acima da lei, garantiu. Para exercer o direito, precisava de uma lei. Não tem lei. Ok, mas a Constituição garantiu, isso não vai poder ser desrespeitado. Então vem dar uma lei aqui e, com o objetivo de suprir esta omissão, entra-se com mandado de injunção. Que vai falar, ó, enquanto não tiver lei, nós vamos aplicar essa regra aqui para poder dar esse direito à pessoa. Entregar o direito à pessoa. O que não pode é a Constituição dizer que ele tem o direito e porque não tem uma lei, ele não conseguiu usufruir desse direito. E, então, se não tem lei, mandado de injunção, certo? E quem é que tem a legitimidade ativa? Ou seja, quem é que pode reclamar sobre isso? Quem é que pode pedir isso? Ele pode ser individual e coletivo também. Tá? Individual é aquela pessoa que está prejudicada pela lei ali, e coletivo, todos os prejudicados pela ausência da norma. Ou seja, não é qualquer um.
É todos os que estão sendo prejudicados porque não tem aquela norma. Se você prova que você é uma das pessoas que está sendo prejudicada por um direito que a Constituição te deu e que não tinha norma ainda, aí sim, você é um legitimado. O Ministério Público, a Defensoria Pública, né, por questões óbvias ali, o Ministério Público e a Defensoria Pública também vão poder cobrar isso e tentar esse mandado de injunção. Porque ele não pode legislar, entendeu? O grande lance aí. Ele não pode, de certa forma, ir lá e criar a lei. Isso cabe ao legislativo. Então, o que vai se fazer a nível do judiciário é suprir essa falha legislativa enquanto o legislativo não fizer a lei. Ele vai aplicar uma regra, vai dizer, ele vai meio que dar uma legisladinha ali, falar, ó, enquanto não tiver, eu não estou suprindo, eu não estou entrando na tua seara, não. Era você que tinha que criar a lei. Mas como a Constituição mandou e você ainda não criou a lei, enquanto você não criar a lei, eu vou fazer esse remendozinho aqui para poder dar um jeito de entregar esse direito a essas pessoas. O dia que você criar a lei, ela passando por todo o processo legislativo, sendo legal e tudo, a gente vai começar a respeitar a lei que você criar. Mas fora isso, não posso deixar de cumprir a Constituição, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Então, por isso que o Ministério Público vai poder, a Defensoria ali. E os mesmos, no coletivo, os mesmos que a gente acabou de estudar ali no mandado de segurança, né? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associações legalmente constituídas por, no mínimo, um ano. Beleza? Mandado de injunção é um nome esquisito para quem nunca viu, e aí acho que com a explicação espero ter feito você entender o que é um mandato de injunção, certo? Legitimidade ativa, quem é que pode reclamar sobre isso e quem é o culpado disso. Então, a legitimidade passiva, quem é o culpado por não ter, né, aquela lei. Então, a legitimidade passiva é exatamente essa, a autoridade ou órgão responsável pela omissão, que deveria ter legislado e que não legislou. Eles é que vão estar no polo passivo. Lembrando que a gente vai ter que respeitar a divisão dos poderes, então não é que o judiciário vai poder legislar, ele vai suprir a omissão enquanto o legislativo não legisla. E como ele não pode entrar lá e obrigar o legislativo a legislar, ele vai ele mesmo criar uma norma para suprir essa omissão, porque não, ele estaria invadindo o outro poder se ele entrasse lá e obrigasse ou coisas do tipo. Mas sim, fica ali atento que ele tem que legislar sobre aquele assunto. Enquanto ele não legislar, o judiciário vai suprir aquela omissão de alguma forma. Porque foi a Constituição que mandou. É por isso, tá? O judiciário está tendo esse poder ali de suprir essa omissão porque foi a Constituição que mandou, neste caso aí. Ação popular. Nós vamos falar da ação popular e ação civil pública. Eu dei até uma invertida na hora de falar sobre eles e coloquei para eles ficarem na mesma página aqui do slide e você poder dar uma comparada. A ação popular é a ação do povo, a ação popular do povo, da população, certo? Então vamos ler aqui. A ação popular é uma ação constitucional posta à disposição de qualquer cidadão que vise a invalidar ato lesivo ou patrimônio público, né? Ato que está lesando o patrimônio público, ou a entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural, ou seja, lesando qualquer um desses aqui. O objetivo da ação popular, ou seja, uma ação do povo que verifica que está sendo lesado esses bens aqui, ele tenta invalidar isso aqui através de uma ação popular, correto? Então vamos lá. Quem tem a legitimidade ativa para esse tipo? Quem pode? Cidadão. Direitos políticos. Aqui nós estamos falando de direito político. Eu não me recordo se a gente falou isso em alguma aula de administrativo aqui. Com certeza em alguma das minhas explanações eu falei já. Pode ter sido inconstitucional, não sei. Mas posso ter falado aqui também para vocês. Então o cidadão, às vezes, é a pessoa normal, todo mundo, com direitos e tal. Inconstitucional, acho que foi inconstitucional. Cidadão abrangindo todo mundo. Agora, cidadão, quando ele fala cidadão aqui na ação popular, não é isso não. Cidadão na ação popular é quem está em gozo dos seus direitos políticos, tá? Esse cara que pode votar, pode ser votado, tem título de eleitor ativo, funcionando, tá tudo legal com ele é quem está legitimado para uma ação popular, ou seja, para uma ação, através da população, para invalidar algum ato lesivo dele. Então, a legitimidade ativa na ação popular é o cidadão. Lembrando que o cidadão, neste caso, nós estamos falando de todos. Estamos falando do cidadão com direitos políticos válidos. Ou seja, com seu título de eleitor lá tudo certinho, certo? A legitimidade passiva
é somente a administração pública ou seus agentes. Por quê? Porque ele está tentando invalidar um ato lá da administração pública, de um bem público, que está. Por isso que ele é um cidadão e pode ir lá. Então, a legitimidade passiva, nesse caso aqui, vai ser lá do governo, da administração pública, né? Seus agentes causador lá do ato lesivo. Prazo para isso aqui. Qual o prazo? 5 anos, tá bom? Em 5 anos ele pode ressalvar o ressarcimento ao erário. Vamos lá. Em 5 anos ele tem um prazo de 5 anos. Passou 5 anos ele não poderia mais entrar com essa ação popular para invalidar um ato lesivo que já foi no passado. Ou seja, já era, passou. Mas se for para ressarcimento ao erário, isso não tem prazo, tá? Ressarcimento é devolver o erário, o dinheiro que foi desviado, que causou a lesão, enfim. Para ressarcir, não tem prazo, é sem prazo. A qualquer momento ele pode pedir o ressarcimento disso. Seguindo, a competência. Aqui eu falei de competência. Nos demais, cara, eu não falei, porque a competência vai de acordo com o que está sendo lesado lá, da Justiça Estadual, competência estadual, da Justiça Federal, competência da Justiça Federal. Se federal, se for federal, estadual, se for... Então, assim, não falei. Depende do que está sendo lesado, do que está indo. Aqui eu botei o da competência porque tem uma particularidade. Na ação popular, a primeira instância sempre não se aplica o foro por prerrogativa de função. Ainda que tenha lá foro por prerrogativa de função, nesse caso, por haver previsão, não vai se aplicar o foro por prerrogativa de função e vai ser sempre na primeira instância. Então eu achei legal colocar aqui a competência. Nos demais não coloca, porque vai depender se tiver foro, se não tem foro. E aí vai ser do caso concreto, né? Vai estudar as competências no caso concreto. Aqui não. Aqui na ação popular eu coloquei porque você deve ressaltar que é isso. Sempre na primeira instância. Não confundir federal como se fosse uma segunda instância. Tem gente que faz isso. A primeira instância pode ser na Justiça Estadual ou na Federal. É só que é a primeira instância. Depois ele poderia recorrer para uma segunda instância e tal. Vai depender se é no âmbito federal ou no âmbito estadual, certo? Então, primeira instância sempre aqui é a ação popular. Não vai aplicar ali prerrogativa por foro de função. E a ação civil pública? A ação civil pública já é, a ação popular era dos populares, da população. A ação civil pública já é do próprio governo, do próprio Estado, ou seja, para prevenir ou reprimir danos em interesses difusos ou coletivos. A gente já falou sobre difuso, coletivo, então. Para prevenir danos. Ali, o dano estava em cima, na ação popular, o dano estava ocorrendo por culpa do próprio governo ali, da própria administração. Então, é o cidadão meio que contra a administração, tentando invalidar aquele ato. Aqui na ação civil pública, a ação civil é pública, do governo. É o governo que olha ali, a administração pública que olha ali e fala assim, caramba, tem um ato lesivo aqui, nós queremos corrigir isso. Então, entendeu a oposição aqui? Aqui era o popular olhando para a administração e falando assim, tem algo errado na administração, nós populares queremos corrigir. Aqui é a administração olhando e vendo que tem coisas erradas, aí vai poder ser qualquer pessoa, né? Vamos lá primeiro, aqui, legitimidade ativa, ou seja, como é uma ação que é deles, dos entes aqui da administração e tal, é assim, o Ministério Público, a Defensoria, entes federados, governo, os estados, a própria União, entidade da administração pública, lá, da administração pública direta e indireta, né, aquela lá, e a associação constituída há pelo menos um ano. Aqui no caso cabe a associação constituída há pelo menos um ano. É uma ação, ele está vendo que tem alguma coisa lesionando o patrimônio, e aí pode ser pessoa física, jurídica, pública ou privada que seja responsável pela lesão. Ou seja, quem está causando a lesão. Não necessariamente pode ser uma pessoa pública e aí ele mesmo vai contra aquela pessoa pública. Ou pode ser uma pessoa privada. Aqui era a ação popular das pessoas contra a administração. Aqui é da administração contra a própria administração, contra a pessoa privada, contra isso. São essas diferenças. Está na mesma página. Você pode depois fazer seus grifos, olhar com calma e tentar gravar, certo? E prazo aqui para a ação civil pública? Foi omisso, não foi falado se tinha prazo ou não. Então, seguimos esse prazo aqui de 5 anos, tá? Ação civil pública, então ficou na mesma página, acho que tá legal para você depois fazer as comparações aqui. Já expliquei, depois você faz aí as comparações para poder gravar, certo? Seguindo, habeas data para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Habeas datas é quando você quer direito à informação relativa à sua própria pessoa. Você precisa dessa informação e está sendo negada a informação. Então aqui, assegurar o conhecimento, retificação, ou seja, consertar, não é ratificar, é retificar, consertar uma informação que esteja errada.
e anotações, informações, ou seja, que estejam em registros e bancos governamentais ou de caráter público. Aqueles registros de caráter público ou governamental, em que você precisa assegurar que você tenha conhecimento da sua própria informação que está lá. Se tiver errada, que você peça para corrigir. E é isso, fechou, tá? Prazo também não tem, qualquer momento você descobrir isso. E a aula de hoje era sobre isso, fechou. Contribuição para a aula de hoje é feita através do Jonathan, então não faz aqui, é feita através do Jonathan. Para as outras aulas que você gostar lá do canal que você assistir, é aquilo, lembrando, tá bom? Abração a todos, tivemos aí 40 minutos de aula, consegui fechar dentro de 1 hora, mesmo com as observações, e achei pertinente fazer as observações tanto para deixar claro e para que vocês também possam aproveitar o melhor possível o material, tá bom? Abração a todos, espero que vocês estejam gostando. Pode mandar crítica, que é sempre bem-vindo, tá? A gente vai olhar e vai tentar melhorar onde for possível. Às vezes não dá para atender, às vezes dá, tá? Abração.